Na segunda metade dos anos 90, a carreira do famoso belga estava rapidamente em declínio. Todos os seus novos filmes, que ele estava fazendo em colaboração com Moshe Diamant, estavam falhando com um estrondo. Hollywood descartou o ator, deixando de lhe oferecer papéis em projetos destinados aos cinemas. A última oportunidade para Van Damme permanecer relevante era filmar uma sequência de algum sucesso de seu passado estelar. Pois os filmes sobre amadores de chutes circulares não estavam mais em alta, a maioria dos projetos comercialmente bem-sucedidos do ator não servia para tentar salvar sua carreira. Jean-Claude Van Damme teve 3 opções: Time Cop, O Alvo e Soldado Universal. No entanto, os 2 primeiros filmes apresentaram um problema. Os direitos pertenciam ao estúdio Universal, que se recusou a colaborar com o ator após os resultados medianos de Desafio Mortal e Morte Súbita. As tentativas de adquirir os direitos dos filmes foram infrutíferas devido às altas somas envolvidas. Restava apenas a opção de fazer uma sequência de Soldado Universal. O estúdio Sony, com o qual o ator tinha um contrato na época, concordou com essa variante, mas com uma condição: o orçamento do filme não podia ultrapassar 35 milhões de dólares. Com falta de outras opções, Van Damme concordou, e a sequência foi para a Ásia Produção. E aqui, novamente, o ator não teve sorte, e o filme se tornou imediatamente um projeto problemático, que todos enterram durante as filmagens. Vamos lá! Inicialmente, o diretor designado era William Malone, que tinha uma vasta experiência em filmes de terror e trabalhos na televisão. Porém, ele não conseguiu se entender com Van Damme. O ator queria fazer um filme de ação com multidões de soldados universais, helicópteros caindo, arremessos sobre o ombro e conspirações governamentais. Enquanto isso, Malone tentava direcionar o filme para um tom mais íntimo, com ênfase em uma atmosfera sombria e elementos de filmes de horror. Atualmente, Van Damme mesmo reconhece que a abordagem de Malone era sensata e que algo decente poderia ter surgido dessa ideia. Mas, na época, o ator acreditava que apenas um filme cheio de ação poderia salvar sua carreira. Não chegando a um acordo com o ator e os produtores, Malone se afastou e partiu para dirigir o filme A Casa da Colina, estrelado por Geoffrey Rush e Famke Janssen. Para Malone, no entanto, a recusa em dirigir Soldado Universal não se revelou um êxito. Após 2 fracassos consecutivos com A Casa da Colina e o subsequente Medo.com.br, a carreira do diretor chegou ao fim. Devido ao prolongado período de pré-produção de Segundo Soldado Universal, Ellie Walker, que interpretou Veronica no primeiro filme, teve que se retirar do projeto. Enquanto Soldado Universal O Retorno estava em andamento, a atriz assinou contratos para vários programas de TV, e ela não tinha mais tempo para as filmagens do filme. O roteiro teve que ser alterado novamente. Os problemas do filme não eram segredo para ninguém em Hollywood, então todos os diretores abordados por Van Damme e pelo estúdio imediatamente recusavam essa oferta tão lisonjeira. Os criadores até tentaram trazer de volta para a cadeira de diretor Roland Emmerich, que dirigiu o primeiro filme em 1992. Contudo, Emmerich, no final dos anos 90, já era uma grande estrela e não estava interessado em dirigir um filme menor. No final, o diretor escolhido foi o novato Mick Rogers, que não tinha experiência alguma, mas adiar as filmagens não era mais uma opção, pois o filme poderia ser arquivado e permanecer na prateleira. Rogers foi dublê de Mel Gibson por 15 anos, ou seja, naquela época ele poderia seguir o caminho de Chad Stahelski e David Leitch, que já foram dublês de Keanu Reeves e em 2014, ao dirigirem o filme John Wick, se tornaram famosos. Esse cenário não funcionou para Mick Rogers. Agora está claro que ele não lidou com a tarefa proposta. Além disso, rumores indicam que Jean-Claude Van Damme dirigiu a maior parte do filme, já que ele mesmo havia dirigido o filme Desafio Mortal. Mick Rogers lidou principalmente com a segunda equipe de filmagem, que geralmente é responsável em filmes pela representação do nascer do sol ou pelo tráfego nas estradas. Por que ele não deixou o filme quando Van Damme assumiu a direção, não está claro. Talvez ele estivesse contando com o sucesso do filme e esperava que sua carreira decolasse.
Ou talvez os rumores de que Rogers estava ocioso tenham sido espalhados por detratores do belga. As exibições de teste do filme foram terríveis. O estúdio começou a cortar o filme, removendo tudo o que podiam. Até o que não podia ser removido foi eliminado, pois as repetidas exibições de teste estavam se tornando cada vez piores. A versão final, que foi eventualmente montada após esse massacre, tinha apenas 1 hora e 15 minutos de duração. O filme não alcançou os melhores resultados com o público de teste, mas com essa duração, o estúdio podia esperar mais sessões nos cinemas no primeiro final de semana de lançamento. Portanto, havia esperança de aumentar a arrecadação. Nada disso ajudou. Devido à longa pré-produção e às constantes refilmagens durante a pós-produção, que consumiram mais 10 milhões de dólares, o orçamento final do filme ultrapassou a marca dos 45 milhões. Nos cinemas americanos, o filme conseguiu arrecadar apenas 10 milhões de dólares. O encenador Mick Rogers nunca mais trabalhou como diretor. Ele voltou para o campo de dublês e trabalhou na coreografia de cenas de ação em muitos filmes de Hollywood, incluindo projetos dirigidos por Mel Gibson, como A Paixão de Cristo e Apocalipto. O último grande estúdio de Hollywood que concordava em trabalhar com Jean-Claude se afastou dele. Aos cinemas americanos, Jean-Claude Van Damme só conseguiu voltar com o filme Os Mercenários 2, mas esse filme não pode ser chamado de seu. Aliás, se não fosse pelo senso de importância do belga, talvez ele pudesse ter salvo sua carreira. Quando, no meio dos anos 90, quase todos os estúdios de Hollywood o rejeitaram e o filme de ação de ficção científica O Abominável, que todos comparavam com o Predador de Arnold Schwarzenegger, foi para a prateleira, Van Damme recebeu uma oferta do estúdio Warner para o papel do principal antagonista no caro filme de ação Sandblast. A ideia era que Wesley Snipes interpretasse o mocinho, e a Warner queria Van Damme como seu oponente. O roteiro deste filme foi comparado a Duro de Matar e Risco Total. Na trama, Snipes, que estava procurando por ogivas nucleares perdidas no Oriente Médio, confrontava um grupo de boinas verdes que tentavam encobrir o fato da perda de armas nucleares. O conflito entre eles ocorria durante uma poderosa tempestade de areia que atingia a região. Van Damme deveria liderar o esquadrão. Na opinião de muitos, o papel de vilão neste filme não era daqueles em que o vilão aparece apenas em alguns episódios e, no final, de forma espetacular, leva um tiro pulando em cima da arma do mocinho. O papel era significativo e comparável em escopo ao papel de Snipes em O Demolidor ou Travolta em A Última Ameaça. Aliás, o filme se assemelhava em alguns aspectos à Última Ameaça, mas a base ainda era diferente. E duas grandes estrelas eram necessárias ao estúdio, precisamente para que ninguém prestasse atenção ao fato de que um projeto semelhante tinha chegado aos cinemas em 1995. Entretanto, Van Damme não gostou do fato de que Snipes recebeu 10 milhões de dólares pelo papel, enquanto a ele ofereceram apenas 5. Além disso, ele categoricamente não aceitou o fato de que Wesley Snipes o derrotaria em uma luta de combate corpo a corpo no final. Como resultado, Van Damme recusou, e Sandblast desmoronou após sua recusa e foi para a prateleira. Obrigada pela sua atenção. Inscreva-se e fique conectado.